Olá senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês verem este vídeo. Bom, nessa altura do campeonato, acredito que todo mundo, ou pelo menos a esmagadora maioria, já está sabendo da questão dos e-mails do Fauci. Eu estou fazendo um vídeo sobre, e logo ele sai aí pra vocês. Porém hoje eu vim rapidamente comentar com vocês um tipo de argumento desonesto que eu vi pandeminions usando. Bom, nos e-mails vazados, fica claro em algumas passagens que o próprio Dr. Fauci não vê com muito apreço, para dizer o mínimo, da estratégia generalista de se mandar todo mundo, mesmo os saudáveis, utilizarem máscaras. Esse é um dos principais pontos que a galera que comenta esse tipo de coisa evidenciou nos últimos 2 dias. Entretanto, os zumbis ideológicos lançaram mão de um argumento desonesto a respeito disso, se baseando em declarações públicas e algumas mais atuais que o Dr. Fauci faz, confeccionando um argumento mentiroso de que o médico passou pelo processo natural da evolução do pensamento científico. Bom, isso é um completo absurdo, pois de uma perspectiva científica, levando em conta a respeito desse assunto, de uso de máscara generalizado para pessoas saudáveis, que já existia previamente na literatura, é realmente estranho que em 1 ano apenas, a comunidade científica alterou seu posicionamento a respeito disso. Se nós pegarmos, por exemplo, as próprias resoluções da OMS a respeito do uso de máscaras, fica constatado nas suas resoluções a ausência de evidência qualitativa e robusta a respeito da afirmação de que pessoas saudáveis devem usar máscaras. Como nós sabemos, pandeminions não são científicos, eles são cientificistas, eles honestamente acham que a ciência é uma lente capaz de apontar todas as verdades do mundo, o que é um completo absurdo. Nem mesmo nas preconizações da ciência isso é evidenciado. A própria fundamentação do método científico implica grandes limitações a esse método. Eu realmente tenho pena desse pessoal, pois eles são enganados por muitos representantes cientistas aí, que prosperam em cima dessa inocência. Mas voltando ao assunto, se nós juntarmos os depoimentos do Dr. Fauci e essas resoluções da própria OMS, que é a instituição que o Pandeminion idolatra, chegamos mais ou menos na resolução que é de fato amparada pela ciência, que as pessoas doentes devem fazer o uso de máscara, mas as pessoas saudáveis não necessariamente. O que o Pandeminion vem tentando fazer de maneira desonesta é dizer que em apenas 1 ano, ou às vezes menos que isso, dentro do processo científico politizado que obtemos atualmente, em que claramente um lado é amplamente perseguido, algo que já prejudica o processo científico em si, de que houve uma evolução considerável e que a narrativa que o Dr. Fauci faz atualmente seria meramente essa constatação. E chega a ser realmente cômico, pois o próprio Pandeminion ele não percebe o furo que ele se expõe a usar esse argumento. Pois ele esquece que nós hoje em dia temos a internet, e nada do que é postado na internet some de verdade. Então nós temos várias evidências de jornalistas, artistas e aqueles perfis falidos do passarinho azul com verificado que ninguém conhece, de pessoas em toda a extensão da pandemia, mesmo lá no começo, utilizando essa mesma narrativa das máscaras, implicando que elas em algum momento, mesmo assumindo que o que elas falam hoje em dia é verdade, que em algum momento as mesmas se encontravam em um patamar de teóricos da conspiração em relação às evidências das máscaras na época, pois como já apontado, eles sempre fizeram a afirmação categórica de que todas as pessoas têm que fazer o uso da máscara, independentemente da problemática de se alterar variáveis, achando que essas alterações vão seguir um padrão linear num sistema dinâmico, o que é um erro estatístico básico que eu acho que nem graduando de biologia na USP comete. Então o Pandeminion não percebe que ao fazer esse argumento, ele assume que em algum nível e extensão da pandemia, ele não estava a seguir a evidência da época. Achei interessante apontar isso para vocês pegarem Pandeminions com as calças na mão, mas o argumento de maneira geral que refuta tal narrativa é justamente a que eu comentei no começo do vídeo, em que 1 ano de discussão científica dentro de uma dinâmica politizada que temos hoje em dia, em que um lado é perseguido, resulta em uma discussão e conclusão científica de baixíssima qualidade, sem contar também que as próprias evidências dessas estratégias generalistas não possuem uma boa pontuação geral na pirâmide de qualidade de evidência científica, em que parte considerável dos estudos ditos padrão ouro apontam justamente para a ineficácia dessas estratégias generalistas, em que os supostos estudos que apontam uma positividade nessas estratégias geralmente são revisões ou coletâneas que se baseiam na opinião de cientistas. Esse é justamente um dos motivos
motivos do porquê algumas resoluções da OMS em 2020 apontavam que a sua recomendação generalista para o uso de máscaras era feita apesar da existência de dados robustos e qualitativos a respeito desse assunto, e não por causa da existência desses dados. Bom, acho que o pensamento já ficou claro. Eu quis fazer esse vídeo pois eu achei muito engraçado os Pandeminions admitindo sem perceber que em algum momento da pandemia eles se comportaram como verdadeiros teóricos da conspiração. Mas por hora, se o vídeo trouxe algo de positivo, deixem seu like, compartilhem os vídeos do canal e comentem bastante para ajudar no engajamento. Obrigado pessoal e fiquem bem.